projeto do Grupo Bambuí, ele foi um desdobramento, né, do meu projeto de pós-doutorado pela FAPESP, né, na época fazendo pela USP. O Grupo Bambuí, assim, sempre foi uma unidade bastante estudada no contexto da geologia brasileira. Ela ocorre desde o sul da Bahia até o sul de Minas Gerais, pegando um pouco do Distrito Federal e Goiás. Ou seja, uma unidade geológica muito grande. Por ser uma unidade fossilífera, a priori, nunca terem sido encontrados fósseis, a gente não sabia direito a idade da rocha. O geólogo usa os fósseis também como uma das técnicas, dos métodos, para poder dar a idade das rochas sedimentares. E chegando lá, a gente passou mais ou menos 10 dias de campo. Nos 2 primeiros dias, a gente conseguiu encontrar os organismos. A gente encontrou cloudina e fragmentos de corumbela. As cloudinas, eles têm afinidade biológica um pouco incerta, mas algumas pessoas consideram parentes de águas-vivas, de quinidários. A aparência dela não é nem tão interessante assim. Ela nada mais é do que organismos que parecem copinhos de café empilhados, sem o fundo, né, muito pequenininhos, centimétricos. Então, a importância não é a aparência em si, mas é o significado e quanto de informação ela pode trazer. Essas rochas que estão aqui são amostras que a gente coletou em Januária também. São 2 amostras bastante representativas das estruturas que a gente chama de trombólitos, né? Trombólitos, eles são formados por colônias de cianobactérias. Elas fazem fotossíntese, liberam CO2 e precipitam carbonato de cálcio. Então, conforme essa colônia ela vai crescendo, ela vai também, entre aspas, se cimentando, né? E as cloudinas, elas gostavam muito de morar nesse tipo de ambiente. Veja, isso aqui originalmente é como se fosse uma gelatina viva de cianobactérias, né? Então isso também é uma dica que a gente usou para encontrar as cloudinas, né? A gente sabia que essas rochas existiam. Quando a gente comprovou que elas existiam, falou, olha, existem trombólitos, né? Trombólitos indicam águas rasas, águas marinhas rasas. E as cloudinas, elas ocorrem em associação com isso. Então, vamos atrás das cloudinas, né? E encontramos uma outra amostra também da região que tem vários fragmentos de fósseis de cloudina, né? São diminutos, centimétricos, né? Fragmentados. Boa parte das perguntas que a gente estava fazendo, das hipóteses que a gente tinha formulado antes de ir para o campo, elas foram parcialmente resolvidas nessa etapa do trabalho, né? A gente encontrou os organismos. A cloudina é o que a gente chama de fóssil-guia. Fóssil-guia são fósseis que ocorrem num curto espaço de tempo, no tempo geológico. São facilmente reconhecíveis e eles também ocorrem geralmente em vários locais do mundo. Então a cloudina, ela ocorre em Omã, ocorre na Namíbia, ocorre nos Estados Unidos, ocorre no Alasca, no Canadá, na Espanha, em algumas outras localidades. E ela é bem conhecida, a faixa de tempo em que ela ocorre é bem conhecida, de 550 milhões de anos até 542. Ao encontrar um organismo que a gente sabe muito bem a idade ao redor do mundo, quando a gente encontra ele numa rocha, a gente sabe automaticamente a idade dessa rocha também. É uma relação, não diria direta, mas é um bom indicativo que aquelas rochas têm também a idade dos fósseis que estão ali. Então isso era uma questão que foi resolvida, a idade do Grupo Bambuí. Pelo menos a parte basal, ou seja, as rochas mais antigas do Grupo Bambuí, eram mais novas do que todo mundo de fato achava. Foram depositadas no antigo mar, entre 550 e 542 milhões de anos. Essa é uma outra história, né? O mar de Minas Gerais. Bem, as cloudinas são organismos marinhos. E como eles ocorrem em vários locais do mundo, a gente sabe também que eles tiveram uma distribuição provavelmente num grande corpo d'água, no oceano. Então, o fato de ter encontrado esses organismos nessa região reforça, né, e de fato confirma a hipótese de que você tinha rochas marinhas bastante, provavelmente depositadas num ambiente bastante raso. Os fósseis são importantes para isso também. Eles indicam um ambiente em que eles viviam, né? Seja isso há 2 milhões, há 10 milhões ou há 550 milhões de anos, como é o caso da cloudina. Outra questão muito interessante desses organismos, além do fato de eles serem bons datadores de rocha, é que eles são os primeiros organismos com esqueleto. Por que naquele momento da história geológica da Terra surgiram organismos com esqueleto? Aumentou a predação ou eles cresceram e precisavam de suporte? Isso são perguntas em aberto, e que esses fósseis aí, eles ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça. E daí também a importância de um novo site, um novo lugar para a gente poder estudar esse tipo de material do ponto de vista da evolução. Essa é uma segunda importância. A terceira importância
da descoberta desses organismos é uma questão que a gente chama de paleogeográfica, ou seja, reconstituir uma geografia antiga. Como os continentes eles estavam naquela época, né? Existem vários estudos que auxiliam o geólogo a reconstituir a Terra. Veja, existe a tectônica de placas. A Terra hoje ela é uma foto do instante geológico que a gente está vivendo. No passado, a gente tinha uma outra configuração. Podia ser o Pangeia, o Gondwana ou várias outras configurações que os continentes já tiveram. E os fósseis, eles auxiliam o geólogo a tentar entender como é que era esse encaixe desses continentes e como eles estavam organizados nesse antigo planeta aí. Essa ocorrência de Claudina, ela estava numa porção do que a gente chamava de Gondwana Ocidental, próxima a uma ocorrência de Claudina na Antártida. Próximo a uma ocorrência de Claudina na Namíbia, né, o que a gente fez foi o seguinte, veja, são marinhos, né? E de fato propor que existia de fato um oceano, ou um braço de oceano, ligando toda essa antiga costa desse antigo continente que a gente chama de Gondwana Ocidental. Seguramente sim, esse mar, há 550 milhões de anos, ele existiu e ligou boa parte aí do que seria hoje a Antártida, Namíbia e Minas Gerais e Argentina. Veja, foi coletada uma quantidade razoável de material, vão ser feitas novas campanhas de campo para a região e esse material ele vai ser estudado. Existem muitas coisas ainda novas e diferentes que vêm por aí. A tendência agora é aprofundar cada vez mais nos estudos aí voltados à evolução. O fato de encontrar esses fósseis no Bambuí, ele também abre essa perspectiva de encontrar novas formas de vida, ainda que não são conhecidas, né? E que talvez não existam mais. Bem possível que não existam mais, mas que algum dia já existiram e que podem contribuir para o entendimento aí desse período geológico e da nossa vida, né, da evolução dos animais.